Bom dia! Feliz segunda-feira! Vamos prosperar com estratégias de marketing, vendas, liderança, gestão e desenvolvimento de pessoas. Com estratégias básicas de marketing, eu vou te dar uma estratégia básica de marketing, básica, ou seja, geral, que funciona para todo mundo. Bom dia, Evandro, bom dia. Novo horário este ano, depois do carnaval, estamos iniciando 8h38 para dar conta da nova agenda de 2025. Organização. Mas vamos lá, estratégia, todas as empresas têm que ter estratégia de marketing, existe uma geral que funciona para todo mundo, depois você personaliza de acordo com o seu negócio. E já que a gente está começando o março, ainda dá tempo para você se organizar no seu business e fazer a diferença no jogo do marketing, vendas, liderança e desenvolvimento de pessoas. Bom dia, seja bem-vindo ou bem-vinda a esta live, aproveita os insights. Coloca aí na sua planilha 5W2H as ações que você entende que você deve executar a partir dessas instruções aqui. Vamos crescer, vamos aperfeiçoar 1% melhor todos os dias. Então vamos lá, uns 5, 10 minutinhos aqui comigo, eu vou te contar como é que você monta uma estratégia básica de marketing para 2025. Vamos supor que você não tenha aí agência, vamos supor que você não tenha consultor de marketing, vamos supor que você não tenha gestor de marketing, e se você tem, melhor ainda, chama eles para essa conversa e valida se eles estão fazendo isso ou melhor, que eu vou te contar hoje, tá? Então é o seguinte, você que tem um business, você que tem uma marca, você que tem um negócio, primeiro ponto, definição de metas financeiras. Toda a estratégia. E aqui já começa um pulo do gato, que é o erro de grandes agências e grandes empresas. Aliás, pequenas empresas, as grandes não erram nesse ponto jamais. Toda a estratégia de marketing, anota, toda a estratégia de marketing, ela parte de uma estratégia financeira, tá? Não tem como eu montar um caminho de ação sem objetivo que esse caminho leve a um sucesso. Se eu não tenho uma meta financeira, é mais do mesmo. Eu não tenho business, eu tenho hobby. Vê se faz sentido para você. Então, alcançar, por exemplo, 1 milhão de faturamento durante o ano 2025 é uma meta financeira, sim ou não? Ah, Aline, eu não preciso disso. Ok, então você quer buscar autoridade? Eu quero ser lá na minha visão de negócio, tá? Que eu quero ser o reconhecido em 5 anos no meu segmento aqui no Brasil, o maior de todos, ou no meu estado, ou na minha cidade, ou no meu bairro. Então, esse ano, o que eu tenho que fazer para chegar nessa visão? Pode ser questão de posicionamento também, que automaticamente, indiretamente, também leva às vendas, né? Então você tem que ter uma meta que é financeira e uma meta que é ideológica, sobretudo, tá? E aí você vai, depois disso, segmentar essa receita como? Identificando que produtos e serviços você tem para oferecer margem de lucro e chegar nesta receita. Lembra da matriz BCG, onde você classifica seus produtos e às vezes você está colocando energia num produto que não vai te dar essa receita? Eu vou te dar um exemplo aqui da nossa consultoria. Eu tenho clientes, por exemplo, que querem faturar um valor alto, porém é uma pessoa só que cobra um valor hora, tem limitação de agenda, e essa limitação de agenda, por mais que lote os horários, não chega naquele faturamento. Logo, a estratégia qual é? Ou aumentar o valor, e para isso tem que ter um trabalho de brand, de percepção de aumento de valor, ou mentorar outras pessoas para fazer esse trabalho. Como se fosse duplicar, clonar a persona, né? Clonar o especialista para que a agenda possa se duplicar ou triplicar para chegar no faturamento ideal. Ou ainda, não vender aquele produto que por hora é barato, mas vender algo com maior valor agregado. Isso requer posicionamento de marketing. Ali isso tem a ver com marketing tudo. Porque a partir desses conceitos é que eu vou entender qual é a comunicação assertiva com o mercado. Seja de posicionamento, seja de rebrand, seja de promoção. Às vezes eu tenho um produto que se vende que nem água, tipo uma startup que eu não preciso lotar a agenda e que é só entender, educar o mercado para ele me consumir. Às vezes já tenho toda a logística, já tenho tudo pronto. Às vezes eu não tenho logística, às vezes eu quero chegar naquele faturamento, mas o nível de vendas que eu tenho que fazer é além da minha capacidade de entrega. Então eu tenho que fazer outra estratégia. Logo, não tem como você pensar em marketing, em vendas, em resultados, se você primeiro não olha para dentro de casa, para dentro de si. Eu costumo brincar que é autoconhecimento corporativo.
e entender o que está acontecendo dentro do seu business e alinhar essa estratégia de marketing com a estratégia geral do seu negócio. E aí você começa a estruturar as ações táticas. Ora, se eu preciso aumentar o valor de percepção do meu cliente, ou seja, o potencial de pagamento dele em relação à minha hora de trabalho, é branding. Se eu preciso aumentar, alavancar vendas porque eu tenho estoque sobrando, eu tenho logística sobrando, é técnica, é tráfego. Se eu preciso mudar para o meu produto, porque minha margem de lucro não tá ok, eu vou fazer um lançamento de um novo produto. E assim sucessivamente, tá? Então, é super importante eu ter essa conexão das minhas estratégias táticas com as metas gerais do negócio, e isso, pasme, dificilmente a gente encontra hoje no mercado. Geralmente, quando se pensa em marketing, se pensa apenas em fazer barulho. E aí você vai para tal da expansão de mercado. Considerar a expansão de mercado, o que significa isso? Aline, eu não consigo aumentar meu valor agregado ao nicho que eu atendo. Eu não consigo vender mais aqui no meu bairro ou naquele segmento que eu atuo. Minha rede de relacionamentos não está me nutrindo todo mês, não está me fazendo sobreviver todo mês. O que eu faço? O que eu posso fazer? Considerar a expansão de novos mercados, né? Então, ou público-alvo. Então, sempre quando eu quero aumentar branding, aumentar posicionamento mercadológico, aumentar liderança mercadológica, aumentar vendas, eu vou pensar em novos públicos. E é interessante que todo ano eu aumente o meu raio de atuação para que eu possa me sustentar a longo prazo com base no meu trabalho, na minha atuação mercadológica. E assim eu começo a me blindar das possíveis crises. Então, se um ano eu abrir mercado numa cidade X, quem sabe esse ano ou a cada 3 meses eu vou abrir mercado em outra cidade, né? Isso inclui as parcerias, isso inclui a inovação do que eu ofereço, isso inclui vender complementares ao meu produto, ao meu serviço, mas que agregam valor ao meu cliente. Vê se faz sentido. Então, eu vou aumentando o nicho de atendimento e vou especializando as trilhas de relacionamento com o meu cliente para ter mais margem de lucro, mais portas de relacionamento com o mercado, logo mais negócios, mais possibilidades de vendas e assim sucessivamente. E aí eu começo a desenhar minhas metas táticas. Então, é branding, é troca de produto, é lançamento de novo produto. Com base nessa argumentação que a gente fez anteriormente, o que eu tenho que fazer a priori para dar conta dos meus objetivos? E aí são as metas táticas, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Por exemplo, né? Considere aí criar os mais comuns aqui, a gente está falando de estratégias básicas, né? Aquelas que funcionam, que fazem parte, aquele feijão com arroz que funciona, que tá aí na casa de todo bom brasileiro. Então, o marketing feijão com arroz que funciona, que faz parte daquela estratégia que você tem que ter. O que inclui isso? Por exemplo, considere clientes VIPs, né? Trabalhar o conceito de clientes VIPs com pacotes exclusivos para atrair clientes de alto valor. Isso a gente considera muito forte na fase do encantamento do pós-venda. Eu quero que meu cliente se torne recorrente. Aqui também está a falha de muitas empresas. Significa que se você criar estratégia de pós-venda, você já está ganhando margem competitiva do seu concorrente, você já está na frente do seu concorrente, visto que ele comumente não faz. Depois, escalonar nos produtos digitais é uma estratégia básica, tática, né? Independente aí se você tem que fazer brand, se você tem que fazer um promocional, ampliar as ofertas através de e-books, cursos online, ferramentas de imersão em grupo, focar em vendas automatizadas, isso tudo faz parte hoje do que o pool de ofertas de marketing digital e ferramentas nos proporciona. Então é bem relevante. Aline, é muita coisa, eu não quero fazer. Ok, escolha uma. Escolha uma estratégia que faça sentido para você, que você entende que você tem alcance ou que você tem equipe para desenvolver, mas coloca a mão na massa para fazer diferente, para ter resultados diferentes. Palestras e mentorias, isso te dá muita autoridade, então é uma estratégia de autoridade básica, aumentar a quantidade de palestras pagas e mentoria estabelecendo preços mais altos aí em relação às suas ofertas exclusivas. Cada vez que eu escrevo um livro, cada vez que eu me posiciono com uma palestra, cada vez que eu faço um curso, eu estou aumentando a minha vitrine, eu estou aumentando a minha percepção de valor, porque eu estou em contato direto com o meu cliente, eu estou olho no olho, eu estou colocando a minha energia para o meu cliente, e isso tem valor. Desde que você não seja
um antipático, sempre vai funcionar, certo? E lembrando que a empatia é um gatilho mental, né? O óbvio tem que ser dito e faz parte de toda e qualquer comunicação bem assertiva. Logo, também essas parcerias estratégicas para fomentar essas redes de network, para fomentar justamente essas palestras que a gente está falando. Então, uma estratégia básica, vencedora, que sempre funciona, são as parcerias estratégicas. Então, estabeleça aí a colaboração com muitas empresas ou com muitos influenciadores, né, que possam impulsionar o alcance do negócio. Aline, mas eu não tenho tempo para isso, então tá na hora de você rever aí a sua produtividade, né? Porque quando a gente não consegue fazer gestão no nosso negócio, quando a gente fica só atrás da máquina, tem alguma coisa errada, a gente não consegue prosperar. Para que você prospere, para que você não fique rodando atrás da máquina, você tem que ter suporte, você tem que ter time, você tem que ter agenda, ou você tem que ter pessoas que te ajudam nessas conexões. Então, e a agenda não é que tem que ser extensa ou destinada apenas para isso. Você pode aí pegar um pinguinho do seu dia, 15 minutos, 20 minutos que seja, até por semana, mas focar, se dedicar de verdade, não é colocar na agenda com a utopia de um dia fazer, aí não faz nunca. Mas se você ali colocar na sua agenda 20 minutos, 2 vezes, 3 vezes por semana, eu vou fazer estratégia de network, vou falar com fulano, ciclano, beltrano, aí organiza uma lista, organiza um plano de ação, bem. E aí na próxima vez que vier esse lembrete para você trabalhar naquilo, você começar a botar em ação, você começar a realmente fazer as ligações, mandar os WhatsApps, vem cá, vamos fazer um café, vamos isso, vamos aquilo. Aí você vai desenvolvendo, você vai crescendo. Lembra que é sempre a intenção que faz as coisas acontecerem, é sempre a intenção que faz o jogo acontecer. E essas parcerias estratégicas acontecem através da intenção. Geralmente, quem é empresário e líder já tem essa questão das parcerias estratégicas muito natural. As pessoas que são empresárias já têm a ver a questão da comunicação, do network, enfim, isso faz parte, na verdade, muito da característica do empreendedor e da liderança. Mas a gente sabe que nem sempre é a realidade da característica de todo mundo e a gente sabe também que a rotina nos engole, mesmo sendo um empresário, ele voltado para essas questões de relacionamento. Então a gente tem que se dedicar assim, colocar como regra um tempinho do dia, enfim. E aí, a partir disso, você vai desenhar as suas metas operacionais, né? Ou seja, botar na agenda aí e fazer essa gestão de tempo. Então, se você quer um e-book aí de gestão de tempo, eu tenho um colega que pode te mandar, especialista nisso, Wagner Stravinsky, ele trabalha com isso, pede aí, solicita que a gente te manda. É um dos nossos administradores junto com nossos clientes. A questão da automação de processos, tá? Organiza seu tempo, faça automação de processos. Automação de processos, toda a equipe da WH consegue te ajudar também. A gente tem aí também materiais de apoio para isso, só nos solicitar que a gente manda também. E por falar em apoio, equipes de apoio, né? Então são os 3 pilares aí que fazem a sua produtividade operacional acontecer e colocar em prática todas essas ações que a gente está falando. Quando a gente pensa em gestão de tempo, a gente pensa em ferramentas de produtividade, né? A gente pensa em organizar o que é urgente, o que é emergente, o que é desnecessário, enfim, obsoleto. A gente aprende a delegar mais tarefas, a gente aprende a se conectar com atividades que fazem mais sentido, aquela lei de Pareto 80-20, lembra? Que também gestão do tempo em relação à produtividade, a gente fez uma live, uma transmissão sobre isso há um tempo atrás, tem a ver muito com comunicação e marketing. Por quê? Porque onde você sabe gerir bem seu tempo, você sabe também ter produtividade e comunicação assertiva. A comunicação assertiva gera gestão de tempo e produtividade. Como? Relatórios, processos, o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer. A comunicação assertiva, ela faz com que a sua equipe produza mais ou menos, dependendo de como que você dialoga, dependendo de como você se posiciona. Isso também é gestão do tempo, porque isso, uma comunicação assertiva, economiza muito tempo, até em relação à prolixidade que comumente a gente tem, eu inclusive, né? E a gente tem que estar continuamente treinando isso para que as coisas aconteçam com maior fluidez. A questão de automação de processos é para gerar leads, fazer marketing via e-mail, né? Vender online, economizar o tempo realmente, estar em múltiplos canais, em múltiplas pontas, em múltiplos contatos com os clientes. Lembra que a conexão única com o cliente se faz quando eu educo o meu mercado, eu me posiciono no mercado, eu represento o meu mercado diante das tendências do meu segmento em múltiplos canais.
E a equipe de apoio, ela considera contratar e ampliar essa equipe que vai me ajudar, porque afinal de contas eu tenho gestão e eu tenho consciência do que realmente vale investir o meu tempo, porque meu tempo custa dinheiro. Então, às vezes é burro eu não querer contratar uma pessoa para fazer algo que eu não tenho expertise, eu vou levar 10 horas para fazer, sendo que o meu tempo custa mais caro do que alguém que é especialista e poderia fazer melhor. Então, essas questões a gente tem que revisar e a gente tem que ter maturidade para entender a hora, onde colocar cada coisa no seu lugar para fazer a roda acontecer e o sucesso vir. Fora isso, a gente não pode esquecer de equilibrar vida saudável com vida pessoal. Afinal de contas, você líder aí tem que ter energia, tem que ter estratégia, tem que ter modelo de negócio inovador e captação de investimentos sempre. O que significa captação de investimentos? Explorar sempre possibilidades para captar recursos para investir na sua máquina do marketing, para investir no seu negócio, para investir em tecnologia, né? Pelo menos testar por um tempo aí, claro, sempre com riscos calculados, sempre com aquela visão de crescimento realmente e de ROI, ou seja, todo investimento que eu faço, inclusive no marketing, ele tem que voltar. Eu tenho que ter estratégia para isso. Dito tudo isso, essas são estratégias básicas que a gente coloca em prática junto com os nossos clientes e à medida que a gente vai desenvolvendo, executando e entendendo a personalidade de cada marca, a gente vai ajustando, adaptando, mas essa é a receita feijão com arroz que funciona em termos de estratégia. Eu te convido aí a botar a mão na massa e a fazer um 2025 muito próspero. E se você tem dúvidas e quiser ajuda, é só nos chamar. Se quiser algum conteúdo específico, alguma dúvida específica, me manda inbox nas caixinhas. Tudo que eu trago aqui vem das dúvidas de consultoria, vem das perguntas que a gente recebe, né? Mas você aí tem esse canal justamente para isso, para a gente ter um bate-papo sobre marketing, vendas, gestão, desenvolvimento de pessoas, porque o que a gente quer é a tua liderança para fazer o empreendedorismo acontecer, tá? Faça um excepcional dia. Amanhã a gente volta com mais 8h38. Já ia falar 7h37, 8h38. Faça um excepcional dia. Fica salvo aqui. Se você, independente do horário que você chega, vai sempre ter uma live novinha todos os dias. Fica salvo no nosso feed, fica salvo nas outras plataformas. E amanhã a gente se encontra de novo. Até mais.